Como a paciência bíblica ajuda a curar as feridas emocionais de uma transição repentina na vida, existem momentos em que a vida não avisa. Não existe preparação. Não existe tempo para organizar os pensamentos. Não existe oportunidade para dizer: espere, eu ainda não estou pronto. Em um instante, tudo parece normal. No instante seguinte, alguma coisa acontece e muda completamente a paisagem da nossa vida. Pode ser uma perda inesperada, o fim de um relacionamento, uma mudança que você não escolheu, uma porta que se fechou, uma decepção com alguém em quem você confiava. Uma notícia que você jamais imaginou receber. De repente, você percebe que a vida que conhecia ontem já não existe da mesma maneira hoje. Talvez seja exatamente assim que alguém esteja se sentindo agora. Você continua cumprindo suas obrigações. Conversa com as pessoas. Trabalha. Cuida da casa. Resolve problemas. Talvez até sorria. Mas existe uma parte de você tentando compreender como tudo mudou tão rápido. E é justamente nesse ponto que precisamos falar sobre uma das virtudes mais mal compreendidas da Bíblia, a paciência. Porque muita gente pensa que paciência significa apenas esperar. Esperar a situação passar. Esperar a dor diminuir. Esperar Deus fazer alguma coisa. Mas a paciência bíblica é muito mais profunda. Paciência não é ficar parado enquanto a vida acontece. Atos de paciência bíblica é aprender a permanecer inteiro, enquanto Deus trabalha em você, durante aquilo que você ainda não consegue compreender. E talvez você tenha chegado até esta mensagem exatamente porque está atravessando uma transição que não pediu. Então fique comigo até o final, porque talvez você esteja tentando acelerar um processo que Deus pretende usar para restaurar partes da sua alma que você nem sabia que estavam feridas. Quando tudo muda rápido demais, existe algo particularmente doloroso nas mudanças repentinas. Quando sabemos que uma mudança está chegando, conseguimos nos preparar emocionalmente. Mas quando ela acontece sem aviso, nossa mente tenta alcançar uma realidade que já mudou. O corpo está no presente, mas o coração continua tentando voltar para ontem. Você pensa: se eu tivesse feito diferente? Se aquela conversa tivesse acontecido? Se eu tivesse percebido antes? Se isso não tivesse acontecido? E começamos a negociar mentalmente com um passado que não pode mais ser alterado. É nesse momento que a paciência bíblica começa a exercer uma função profundamente restauradora. O Salmo 40 começa com uma declaração poderosa: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Perceba algo importante: o salmista esperou, mas também clamou. Isso significa que paciência não é silêncio emocional. Você pode ter paciência e chorar. Pode confiar e ainda sentir saudade. Pode acreditar em Deus e ainda ter perguntas. Pode ter fé e ainda existir uma ferida sendo tratada dentro de você. A Bíblia não exige que você finja que não está doendo. Ela ensina você a não permitir que a dor determine sozinho o rumo da sua vida. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Não tome decisões permanentes durante dores temporárias. Uma transição repentina cria urgência emocional. Quando alguma coisa desmorona, nosso primeiro impulso frequentemente é reconstruir imediatamente. Queremos resolver. Queremos substituir. Queremos encontrar respostas. Queremos voltar a sentir controle. Mas existem momentos em que Deus não está pedindo velocidade, está pedindo permanência. Tiago 1,4 diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Observe a expressão: a paciência tem a sua obra. Isso significa que existe uma obra acontecendo durante a espera. Você pode não enxergar, pode não compreender, pode até sentir que nada está acontecendo. Mas espiritualmente, a espera não precisa ser um espaço vazio. Ela pode se tornar uma oficina de Deus. Porque existem coisas que Deus constrói rapidamente. E existem coisas que Ele constrói lentamente. Caráter geralmente é construído lentamente. Discernimento é construído lentamente. Maturidade é construída lentamente. Confiança é construída lentamente. E algumas feridas também precisam ser curadas lentamente. Talvez você esteja dizendo: Senhor, tira isso de mim. Enquanto Deus está dizendo: eu vou atravessar isso com você. E existe uma diferença. Porque algumas situações Deus remove e outras Ele transforma. E outras Ele usa para transformar você. A paciência impede que a ferida escolha seu próximo caminho. Quando estamos machucados, temos tendência a enxergar o futuro através da ferida. Se alguém traiu sua confiança, você pode começar a acreditar que ninguém merece confiança. Se uma oportunidade fracassou,
Você pode acreditar que nunca dará certo. Se alguém abandonou você, pode começar a interpretar qualquer distância como abandono. Se perdeu alguma coisa importante, pode viver constantemente esperando uma nova perda. Percebe o perigo? A experiência aconteceu uma vez, mas a ferida começa a tentar governar todas as experiências futuras. É aqui que a paciência bíblica funciona como proteção. Ela diz: eu não preciso decidir hoje aquilo que somente conseguirei enxergar claramente amanhã. Isso é maturidade espiritual. Há decisões que precisam de coragem, mas existem decisões que precisam de tempo. Nem toda demora é covardia. Às vezes esperar é sabedoria. O profeta Isaías declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não diz apenas que aqueles que esperam sobreviverão. Diz que serão astastris renovados. Isso muda completamente nossa compreensão da espera. Na Bíblia, esperar em Deus não significa simplesmente sobreviver até que alguma coisa aconteça. Significa permitir que Deus faça alguma coisa dentro de você, enquanto aquilo que está fora ainda não mudou. Talvez você não precise voltar a ser quem era. Existe outra armadilha nas transições repentinas. Nós queremos voltar ao normal. Mas talvez essa não seja a melhor oração. Porque algumas experiências mudam nossa percepção da vida. Isso não significa necessariamente destruição. Pode significar amadurecimento. Talvez sua oração não precise ser: Deus, faça tudo voltar a ser como antes. Talvez seja: Deus, ensina-me quem devo me tornar depois disso. Porque você pode sair dessa experiência diferente, mais consciente, mais criterioso, mais dependente de Deus, mais cuidadoso com aquilo que entrega seu coração, mais capaz de distinguir presença de conveniência, mais capaz de distinguir portas de armadilhas, mais capaz de reconhecer aquilo que realmente importa. Romanos 5 ensina que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Existe uma sequência, e sequência exige tempo. Queremos chegar rapidamente à esperança. Mas Deus frequentemente trabalha através do processo. Tribulação, perseverança, experiência, esperança. Não pule etapas. Talvez você esteja tentando chegar à última página enquanto Deus ainda está escrevendo o capítulo atual. O silêncio de Deus não significa ausência. Agora chegamos a uma das partes mais difíceis. Porque algumas transições são acompanhadas pelo silêncio. Você ora e não recebe a resposta que esperava. Pergunta e não entende. Procura uma explicação e ela não aparece. E então surge aquela pergunta perigosa: Deus, onde o Senhor está? Mas existe algo que precisamos compreender. Silêncio não é necessariamente ausência. Uma semente debaixo da terra parece imóvel. Quem olha de fora não enxerga nada. Mas existe vida trabalhando escondida. Existem raízes sendo formadas antes que alguma coisa apareça na superfície. Talvez sua vida esteja assim agora. Você olha ao redor e pensa: nada está acontecendo. Mas você não consegue enxergar tudo aquilo que Deus está trabalhando abaixo da superfície. Por isso o Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não significa desistir. Significa parar de tentar controlar aquilo que somente Deus consegue controlar. Existem batalhas que você precisa enfrentar. Mas existem batalhas em que seu maior ato de fé será não agir impulsivamente, não correr atrás, não forçar uma resposta, não tentar abrir uma porta que Deus permitiu fechar, não retornar simplesmente porque sente saudade, não confundir carência com direção. Isso também é paciência. A Deus também trabalha nos intervalos. Pense em José. José recebeu sonhos extraordinários, mas entre o sonho e o cumprimento existiu um intervalo doloroso. Poço, escravidão, acusação injusta, prisão, esquecimento. Imagine quantas vezes José poderia ter pensado: então era isso. Mas aquilo que parecia atraso estava formando o homem capaz de administrar aquilo que Deus colocaria em suas mãos. E talvez aqui esteja uma verdade que alguém precisa ouvir. Nem sempre você está esperando apenas pela promessa. Às vezes, Deus está preparando você para suportar aquilo que pediu. Porque receber alguma coisa sem maturidade para sustentá-la também pode se transformar em sofrimento. Por isso existem períodos em que Deus trabalha mais no coração do que nas circunstâncias. E nós perguntamos: quando minha vida vai mudar? Talvez Deus esteja perguntando: quem você está se tornando enquanto espera? Essa pergunta muda tudo. Não desperdice sua dor. Isso não significa romantizar sofrimento. Dor continua sendo dor. Perda continua sendo perda. Traição continua sendo traição. Decepção continua machucando.
Mas existe diferença entre sofrer e sofrer sem aprender nada. Quando você entrega sua dor a Deus, ela pode se transformar em discernimento. Aquilo que feriu você pode ensinar limites. Aquilo que decepcionou você pode ensinar onde estava depositando expectativas excessivas. Aquilo que terminou pode revelar dependências que você não percebia. Aquilo que você perdeu pode mostrar aquilo que realmente permanece. E aquilo que parecia destruir sua fé pode acabar aprofundando suas raízes. Por isso, em vez de perguntar apenas, quando isso vai passar? Talvez exista outra pergunta. Senhor, o que o Senhor quer formar em mim enquanto isso passa? Essa pergunta não elimina a dor, mas impede que a dor seja inútil. Existe vida depois daquilo que você perdeu. Talvez essa seja a parte mais importante desta mensagem. Quando uma mudança acontece repentinamente, nosso cérebro tende a imaginar que aquilo que sentimos agora continuará para sempre. Mas emoções são intensas e, ao mesmo tempo, mutáveis. O dia de hoje não é uma sentença sobre o restante da sua história. A forma como você está se sentindo agora não determina como você estará daqui a alguns meses. Por isso, Lamentações 3 declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã, não todas de uma vez. Deus frequentemente entrega graça diária, força para hoje, sabedoria para hoje, paz para hoje. Talvez você não tenha forças para imaginar os próximos 5 anos. Tudo bem, você não precisa viver 5 anos hoje. Viva este dia, depois o próximo, depois outro. É assim que muitas reconstruções acontecem. Não através de um grande momento espetacular, mas através de pequenas decisões fiéis repetidas todos os dias. Levantar, orar, continuar, perdoar quando estiver pronto, estabelecer limites quando necessário, aceitar aquilo que não pode mudar, mudar aquilo que está sob sua responsabilidade e confiar a Deus aquilo que definitivamente está fora do seu alcance. Aui, uma pergunta para você. Antes de terminarmos, quero que você pense: o que você está tentando apressar porque tem medo de permanecer no processo? Talvez seja uma resposta, um relacionamento, uma reconciliação, uma nova oportunidade, uma decisão. Talvez você esteja dizendo: Deus, faça alguma coisa agora. E talvez a resposta de Deus não seja não. Talvez seja ainda não, porque o ainda não de Deus também pode ser proteção. A paciência bíblica nos ensina a viver entre aquilo que aconteceu e aquilo que ainda acontecerá, sem negar o passado, sem idolatrar o passado, sem temer excessivamente o futuro, sem abandonar Deus no presente. Se você está atravessando uma mudança repentina, guarde isto. Você não precisa entender toda a sua história para dar o próximo passo. Você precisa apenas de luz suficiente para o próximo passo. E quando amanhã chegar, haverá graça para amanhã. Talvez você esteja ferido, mas ferido não significa terminado. Talvez esteja esperando, mas esperando não significa abandonado. Talvez você não consiga enxergar o próximo capítulo, mas o fato de você não conseguir enxergá-lo não significa que Deus terminou de escrever. Então tenha paciência. Não a paciência de quem desistiu, mas a paciência de quem está sendo reconstruído. Não a paciência passiva de quem simplesmente observa os dias passarem, mas a paciência bíblica de quem continua buscando, aprendendo, amadurecendo e confiando. Porque algumas das maiores transformações da nossa vida acontecem exatamente naquele intervalo silencioso entre aquilo que perdemos e aquilo que Deus ainda está preparando. Se esta mensagem encontrou você exatamente nesse intervalo, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a esperar. Talvez essa pequena frase seja hoje a oração de milhares de pessoas que estão tentando continuar. E compartilhe esta mensagem com alguém que esteja enfrentando uma mudança inesperada. Às vezes, aquilo que para você é apenas um compartilhamento pode chegar exatamente no momento em que alguém estava pensando em desistir. Oração final: Senhor Deus, Tu conheces as mudanças que não esperávamos, as perdas que ainda doem e as perguntas que carregamos em silêncio. Dá-nos paciência para não agir movidos pela ferida e sabedoria para compreender o tempo do processo. Cura aquilo que foi quebrado dentro de nós. Renova nossas forças e ensina-nos a confiar mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o caminho inteiro. Que a nossa espera não seja vazia, mas um lugar de encontro contigo. E quando nossas forças diminuírem, lembra-nos de que Tua graça continua suficiente para mais um dia. Conduze nossos próximos passos e transforma nossas feridas em maturidade, nossa ansiedade em confiança e nossa espera em esperança. Em nome de Jesus, amém.